mas que seja o Senhor a falar com todos nós nesta noite. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 3, versículo 30. João, capítulo 3, versículo 30. Amém? Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Amém? Necessário que Ele cresça e eu diminua. Palavras de João Batista. E mais do que nunca precisam ser palavras presentes nas nossas orações, né? Nas nossas atitudes, em todos os instantes do nosso dia. Você já ouviu falar na expressão, parece que tem um rei na barriga? Já ouviu? Essa é uma forma popular para dizer sobre alguém que se acha muito. Alguém que se sente superior aos outros. São pessoas que dão muita importância para si mesmos e acham que o mundo inteiro gira ao seu redor. Existem muitos exemplos espalhados mundo afora, mas um bem explícito é uma pessoa conhecida mundialmente, chamada Donald Trump. Alguém já ouviu falar do Donald Trump? Presidente dos Estados Unidos. Mês passado, quando ele foi entrevistado sobre qual era a avaliação dele dos seus 100 dias de governo, ele, que parece que tem um rei na barriga, disse o seguinte: que na segunda vez eu governo o país e o mundo. Ou seja, ele se acha um cara bem importante, superior e dono do mundo, né? E nada presunçoso e não satisfeito, logo depois do falecimento do Papa Francisco, Trump postou uma foto feita por IA, vestida como Papa, dizendo que ele queria ser o próximo Papa. Um completo desrespeito. Ele zombou da dor de muitas pessoas, pessoas para quem o Papa Francisco era muito importante. Ou seja, empatia zero. E não se trata somente de um líder mundial, acredite. É um projeto que mais do que nunca existem pessoas que parece que têm um rei na barriga. No domingo nós ouvimos sobre o que muitos têm feito do púlpito das igrejas. E que, na verdade, já nem é mais púlpito, né? É algo projetado, transparente, de preferência para que quem apareça, né, seja aquele que está falando. Não é a mensagem, não é a palavra. Aquela pessoa precisa estar em evidência, ele precisa ser visto. O mais importante da reunião precisa ser aquele que está falando. E, se for preciso, eles falam até umas palavras estranhas, né, que ninguém entende, sem nenhum nexo. Temos prova de um jovem, né, tentando falar inglês e não falando nada com nada nos púlpitos das igrejas. Tudo porque precisa ser importante, precisa ser superior, precisa ser admirado. Saindo das igrejas, indo para os lares, ex-companheiros, ex-esposas, esposos que tiram a vida das suas próprias esposas, das suas próprias ex-companheiras. Inclusive, teve um caso que, para atingir a ex-companheira, ele matou o próprio filho. Não sei se vocês acompanharam isso. Porque não aceita o fim do relacionamento. Importa ele apenas. O importante é ele, é o que ele está sentindo, é a necessidade dele. O restante não importa. E, infelizmente, todos os dias nós temos notícias como essas. Ex-companheiros que tiram a vida das suas ex-companheiras. Ouvimos nas palavras sábias do nosso pastor, na palestra sobre a adolescência, né, o impacto gigantesco e destrutivo dessa relação ser humano e tela apenas, né? O eu comigo mesmo. E cada vez mais distante um do outro. A gente não quer mais se relacionar um com o outro. Individualistas, egoístas. O ser humano acaba desenvolvendo certos transtornos.
E um desses transtornos se chama transtorno de personalidade narcisista. Para entender sobre esse transtorno, nós vamos contar com a ajuda da mitologia grega, né? Mais especificamente, é o mito do Narciso. Quem já ouviu falar no mito de Narciso? O mito conta que existia um jovem muito, mas muito bonito, muito belo. Ele tinha uma beleza extrema. Tão belo que ele atraía a atenção de muitas pessoas, né? Tanto de homens quanto de mulheres. E muitos se apaixonavam por ele, por sua beleza. Mas o que ele tinha de beleza, ele tinha de orgulho. Então ele acabava rejeitando todo mundo. Ele desprezava todo mundo que se aproximava dele, segundo a mitologia grega. Até que um dia esse orgulho, toda essa vaidade virou uma maldição em sua vida. Uma deusa chamada Nêmesis, que também é da mitologia grega, o amaldiçoou a se apaixonar pelo seu próprio reflexo. E aí o Narciso, certo dia, foi ao lago beber água. E quando ele baixou para tomar água, quem ele viu refletido na água? Toda a sua beleza. Toda a sua gloriosa beleza. E ali ele ficou perdidamente apaixonado por si mesmo. Foi amor à primeira vista. E adivinha, ali ele ficou admirando a sua beleza. E não conseguiu sair mais dali. Tamanha é a sua admiração por si mesmo. E aí, sem se alimentar, sem sair daquele lugar, o que aconteceu? Ele acabou morrendo na beira daquele lago, diante do reflexo da sua majestosa beleza. E onde ele morreu ali, nasceu uma flor, chamada Narciso. É uma flor amarela que nasce, né, na beira do lago. E ela é bonita, mas ela é frágil. Uma flor chamada Narciso. E eu penso, se fosse nos dias de hoje, talvez o Narciso teria se chocado com as telas, né? Talvez ele teria se chocado com as telas. O mito de Narciso trata de um ser que é orgulhoso, que tem obsessão por si mesmo, sobre um ser que é incapaz de ver além do que a sua própria imagem. É sobre uma vida egocêntrica, centrada só em si mesmo, impedida de se relacionar uns com os outros. E tudo isso é uma completa ruína. É destruição do ser humano. A psicologia moderna se apropriou desse termo, narcisismo, para descrever alguém que tem um comportamento egocêntrico. É uma pessoa que faz de si mesmo o centro de tudo, tipo Donald Trump, né, que tem um rei na barriga. Alguém que tem uma autoimagem inflada, com uma grande necessidade de ser admirado e uma total falta de empatia, novamente como Donald Trump. Outra característica é que narcisistas têm dificuldades em lidar com críticas, porque são extremamente obcecadas com o próprio sucesso e por sua própria aparência. Em um mundo cada vez mais online, conectado, o mundo das mídias, das telas, dos influenciadores, das imagens, das aparências perfeitas, nós estamos abrindo mão de algo que é essencial. É essencial para a sobrevivência humana, porque ela diz que nós somos humanos. O que diz que eu sou humano? É que tem o outro. Porque eu preciso do outro, o outro importa, porque eu me relaciono com o outro. E nós estamos abrindo mão disso. Porque nós estamos focados no reflexo do eu. Do eu que muitas vezes nem é eu, né? Porque já passou por uma harmonização, uma edição, um Photoshop e já nem é mais a pessoa. Um reflexo que é mentiroso. E que pode até ser belo, segundo certos padrões, mas que não se basta. É um reflexo que nos coloca uns superiores ao outro. Eu sou assim, você não é assim, né? Eu sou mais, você é menos. Não. E cada vez mais o ser humano vai se tornando insensível às necessidades uns dos outros, à dor um do outro. Porque está o quê? Focada num reflexo que exclui e isola,
que torna a humanidade cada vez mais superficial. A gente não se aprofunda mais, a gente não ama mais, a gente não se relaciona verdadeiramente mais, porque a gente está obcecado pela admiração dos outros e pelo nosso próprio sucesso. Nós cristãos, nós cristãs, precisamos estar atentos. Por trás de tudo isso existe um projeto. É um projeto para desumanizar quem nós somos. Que ele quer roubar de nós algo que é extremamente importante. É a nossa capacidade de amarmos uns aos outros. Sem amor, o que a gente é sem amor? Sem amor a gente nada seria, já diz, né? Sem amor a gente não é nada. E todo esse projeto quer sim nos roubar essa capacidade de nos importar uns com os outros. Toda essa autoimportância que a pessoa narcisista se dá, denuncia um ser humano que é orgulhoso, que em tudo o que faz busca reconhecimento e admiração para si. E sobre o orgulho, a Bíblia diz muitas coisas, e algumas delas está lá em Provérbios, e eu vou ler alguns provérbios. Provérbios 21, 24, diz assim sobre o orgulho: o vaidoso e arrogante chama-se zombador, ele age com extremo orgulho. Ou seja, é alguém que pensa só em si, é alguém que precisa estar em destaque, e para estar em destaque, ser mais importante que os outros, ele zomba. Ele não considera as outras pessoas. E as suas ações denunciam isso. Qual é o resultado de tudo isso? Provérbios 16, 18. O resultado é: o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Resultado de alguém que é orgulhoso. Provérbios 11, 2. Diz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes, aqueles que são diferentes. Provérbios 29, 23 diz que o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém honra. Em Tiago 4, 6, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Em Mateus 23, 12, o Senhor Jesus disse: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. O resultado do orgulho e da exaltação própria não é nada bom, meu irmão e minha irmã. Ele destrói, ele mata, ele desumaniza, ele nos afasta. Ele destrói a nossa humanidade. Ser humano que parece ter um rei na barriga, que se acha o centro de tudo, é um ser humano que desenvolveu uma personalidade narcisista. E esse tipo de personalidade, sabe o que é, meu irmão e minha irmã? É a negação de tudo que Jesus é. Uma personalidade narcisista é a negação de tudo que Jesus é. Lá em Filipenses 2, do 5 ao 8, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. A atitude de Jesus, o que Jesus fez, revela quem Ele é. E Paulo, em sua carta à igreja de Filipenses, diz sobre quem Jesus é. Jesus abriu mão de toda a sua glória. Ele é Deus. Ele abriu mão de toda a sua glória para se fazer humano. E humano de verdade, humano que é o projeto desde o início, né? Não é esse ser humano que nós nos tornamos, ser humano caído. É um ser humano de verdade.
E ele não buscou glória nenhuma para si. Tudo que ele fazia, ele dava glória, dava honra e exaltava o nome do Pai. E ele fazia coisas extraordinárias, coisas que nunca ninguém tinha visto. Mas ainda assim, em nenhum momento ele não buscou reconhecimento para si. O Senhor não se achava superior a ninguém. Ele não se achava mais importante que ninguém. A palavra diz que pelo contrário, né? Ele se fez o menor. Ele se fez o servo. Na ministração de domingo nós vimos que tamanha era a humildade do nosso Senhor Jesus. Diante da cura daquela mulher, né? Ele disse para ela: eu te salvei? Eu te curei? Não, humilde servo, a tua fé te curou. Esse é o nosso Senhor. Ela o tocou de forma diferente no meio de toda aquela multidão. E depois de trazer de volta a vida da menina que já estava morta, ele pediu: espalhem, olha, fale o que eu fiz, né? Não, humilde, ele pediu: não contem a ninguém, não espalhem isso para ninguém. Jesus abriu mão de toda a sua glória, porque ser humano, que é ser humano de verdade, que é plano de Deus, é ser humano que abre mão de si. Amém? Outra atitude que diz sobre quem Jesus é que ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. Nosso Senhor, o nosso Salvador, imagina, né? O Criador de todas as coisas, ele que grandioso, glorioso, majestoso, não tem palavra para descrever quem ele é, mas ele veio para servir. E aí o ser humano que é caído, orgulhoso, narcisista, gosta de se colocar no centro de tudo. O mais importante, aquele que tem que ser servido. Não pensa no coletivo, no bem comum. Não se importa com a dor e o sofrimento do outro. Meu irmão e minha irmã, seja a nossa atitude a mesma de Cristo Jesus. Possamos nos posicionar contra esse projeto e nos esvaziar de nós mesmos, do nosso eu. E possamos sim ser servos e servas que enxergam para além de nós mesmos, porque o mundo não gira ao nosso redor, não gira. E é impressionante, onde a gente vai, tem alguém sofrendo. Onde a gente vai, tem alguém precisando de ajuda, tem uma necessidade. Às vezes não é só física, né? Muitas vezes não é só física, é espiritual, é na alma, é um abraço. Mas se a gente está só cuidando e preocupado com a nossa própria vida, como? Como? Que nós possamos ter esse olhar sensível, olhar de servos e servas do Senhor neste tempo, porque as pessoas precisam, elas precisam conhecer esse Jesus, que pode transformar a vida delas. O maior exemplo, né? Ele sendo o Senhor, o que ele fez? Ele tomou a toalha, pegou a bacia com água e foi lavar os pés dos seus discípulos. João 13. E aí quando ele terminou de lavar os pés dos seus discípulos, ele perguntou, né? O rei do universo, não é qualquer rei, né? O rei do universo perguntou, versículo 12. Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês entendem o que lhes fiz? E a pergunta é, será que a igreja do Senhor Jesus entende? A igreja dos bancos financeiros hoje, né? A igreja dos VIPs, Very Important Person, né? Me ajuda aí. Das pessoas muito importantes, das celebridades que merecem um espaço reservado e um tratamento diferenciado. Será que vocês entendem? Será que a igreja do Senhor entendeu? Não tem mais importante, não tem menos importante. Isso aqui é coisa do capiroto, não é coisa de Deus, não. Efésios 4, do 4 ao 6, diz assim: há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos,
que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Mateus 23:11, o maior entre vocês seja servo. É sobre isso, meu irmão e minha irmã. É sobre se colocar no lugar do outro. É sobre servir. Servir para que toda a honra e toda a glória não seja para nós, mas seja para Ele. Porque todos nós somos filhos e filhas de Deus. Todas as nossas vidas importam para o Senhor. Todas as nossas vidas são preciosas para o Senhor. E eu faço diferenciação porque um tem mais e outro tem menos? Não pode, meu irmão e minha irmã. A gente é o povo que entende o que o Senhor nos fez. O exemplo que Ele nos deu. Versículo 14 ainda, de João 13, diz assim: pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ele, sendo o Senhor, fez o que fez. E a gente quer ser servido? Uns dos outros, uns com os outros. É sobre ajudar a limpar as poeiras da estrada. É sobre aliviar as dores e os calos, que faz no pé, e o cansaço da caminhada. É sobre confortar aquele que está sofrendo. É sobre amar, é sobre cuidar. Não é sobre o eu cheio de si que só quer julgar e só quer para si. É o servir pela alegria de fazer o que o nosso Senhor fez. Olha que privilégio, fazer aquilo que Ele fez. As nossas atitudes revelam sim quem nós somos. E se realmente somos cristãos, as nossas atitudes precisam ser as mesmas daquele que é o Cristo Jesus. Ainda que isso signifique que eu tenho que andar na contramão de tudo. Que eu tenho que viver no contrário de tudo que o mundo diz. Desse projeto narcisista que destrói a nossa humanidade e a nossa capacidade de amar. Por isso somos o povo que escolheu ser servo. Aqueles que entendem o que Jesus fez. Ele abriu mão, nós também vamos abrir, em nome de Jesus. Para que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Em nome de Jesus, amém? Somos aqueles e aquelas que se humilham, que se diminuem, para que grande seja o Senhor nas nossas vidas. Obedecendo a Ele, tomando a nossa cruz, negando a nós mesmos, por Ele e para Ele. A igreja do Senhor precisa definitivamente dizer não. Não a esse projeto. Não, isso não. Na nossa casa não. Na nossa igreja não. Aonde nós estivermos, não. Não. Quando eu paro para pensar sobre as oportunidades que Deus tem nos dado aqui neste lugar, meu irmão e minha irmã, me sinto muito privilegiada. E é isso que nós somos de verdade. Nós somos muito privilegiados. Servir café da manhã para os nossos irmãos e irmãs, que privilégio. Partilhar a nossa vida, que privilégio. Limpar a casa do Senhor, que alegria. Orar na segunda-feira. Somos os colaboradores do Senhor, os servos e as servas do Senhor. Ter uma missão, coração aquecido nas nossas vidas. É um privilégio ou não é? Ouvir o Senhor através dos estudos de quarta-feira. Participar de um ensaio na quinta com teatro. Na sexta com louvor. No sábado com a dança. Participar do multirão lá na casa da Dona Ivone e da Joyce. Os encontros dos ministérios. Adorar no domingo. Partilhar o quilo na Santa Ceia. Ofertar, dizimar. Meu irmão e minha irmã, isso tudo é privilégio que nós temos. É um privilégio que nós não merecemos. E aí eu fico pensando, de verdade, não é a obra que precisa. Não é Deus que precisa. Não é a novo nascimento que precisa. Não é a missão que precisa. A verdade é que eu preciso. Eu preciso dessas oportunidades porque elas me fazem abrir mão de mim mesmo.
elas me fazem me esvaziar, elas me ajudam a negar a mim mesmo, elas me fazem me diminuir para que grande seja o Senhor. Elas me fazem renunciar para que eu possa me relacionar, para viver o amor em ações, para viver as atitudes de Jesus, para tirar o eu do centro da minha vida e colocar o Senhor Jesus no centro das nossas vidas. E eu sei, meu irmão e minha irmã, antes de falar com vocês, essa palavra falou comigo. Eu tenho plena certeza disso, ela falou comigo. E eu sei que dia após dia, muitas situações, muitas coisas que acontecem, querem nos fazer pensar só em nós mesmos, né? Ficar preso nas nossas necessidades, no que eu quero, no que eu penso. Mas meu irmão e minha irmã, diz não para isso. Não coloca o eu no centro, coloca o Senhor Jesus no centro e viva o que Ele tem para a sua vida. Isso muda tudo, ressignifica completamente a nossa vida. E aí quando a gente olha o reflexo não é o eu. O reflexo é a glória de Deus. É o Senhor Jesus que aparece. Através dessas oportunidades, meu irmão e minha irmã, nós estamos dizendo não para esse projeto. Para esse projeto egoísta, narcisista e destruidor. E pensando nessa expressão, parece que tem um rei na barriga, eu lembrei de uma pessoa, e essa pessoa literalmente teve o rei do universo em sua barriga. E ela, por sua vez, ela sabia quem ela era. Lucas 1,38 diz assim: respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo o deixou. Serva. E como serva, assim que ela recebeu essa notícia maravilhosa, desafiadora, mas maravilhosa, ela decidiu fazer o quê? Ela foi lá servir. Ela foi lá na Isabel servir. Isabel. E lá servindo, ela proferiu um lindo cântico. Um cântico de adoração ao único que é digno de toda a honra e toda a glória. Lucas 1, do 46 ao 53. Maria disse, né? Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Para Maria, o único que deve ser engrandecido é o Senhor. E toda a fonte da sua alegria é Deus, meu Salvador. Então Maria reconhece novamente quem ela é. Uma serva humilde e bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em seu favor. Não que ela fosse superior a alguém, melhor, mais importante, capaz de algo, ou o centro de alguma coisa. Mas ela reconhece que é a ação de um Deus que é misericordioso e derrama a sua misericórdia sobre aqueles que o temem. E Ele vem para salvar, vem para trazer o seu reino, a sua justiça, derrubando os que se acham superiores, orgulhosos e poderosos, e vem para exaltar os humildes, enchendo de coisas boas os famintos, pois os necessitados o Senhor vai saciar. Maria, humanamente Maria, não tem nenhum rei na nossa barriga, mas tem um rei que é sim soberano sobre as nossas vidas, e que nessa noite Ele cresça ainda mais, e que nós possamos diminuir em nome de Jesus, amém?
Que o Senhor Jesus seja o centro das nossas vidas. Lá no nosso trabalho, na nossa escola, lá no trânsito, nas redes sociais, nos nossos relacionamentos, até quando ninguém está vendo, que o Senhor seja o centro de tudo. Possamos estar todos bem atentos e atentas. Tem um projeto para nos isolar, dizendo que o eu basta, o eu é o centro mais importante, o mais lindo, o mais superior. O problema dos outros é dos outros, a dor dos outros é dos outros. Todos somos importantes, todos temos a nossa beleza, não tem mais nem menos. Tem os que escolhem ser humanos de verdade, que se importam sim uns com os outros, com a dor do outro, os que tomam para si as palavras de Paulo aos Filipenses. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus se importa? Possamos nos importar. Salmo 115:1 diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Toda a honra e toda a glória para Ele, em nome de Jesus. E aí tem um louvor que diz assim, né? Que a nossa glória é fazer com que conheçam a Ti. E a Tua graça me basta. A presença dEle é o nosso prazer, é a nossa maior alegria, a maior realização das nossas vidas. E nós não precisamos de mais nada. Amém? Vamos comemorar 15 anos de comunidade. E nesses 15 anos, graças a Deus, Deus me deu o privilégio de estar aqui desde o comecinho, né, pastor? E ler. E nesses 15 anos, meu irmão e minha irmã, testemunho. O Senhor Jesus sempre foi o centro. E eu louvo a Deus por isso. Eu glorifico a Deus. Porque também nós temos exemplos. Exemplos de pastores que renunciaram. Renunciaram a tantas coisas e continuam renunciando. Por quê? Para servir. Para glorificar o nome do Senhor. Que o Senhor seja sempre glorificado na vida de vocês. Né? E quando a gente para falar da nossa igreja, da nossa comunidade, a gente enche a boca. Né? É com alegria, é com orgulho, um orgulho bom, né? Com orgulho bom que a gente fala da nossa igreja. Porque a nossa igreja escolheu servir. A nossa igreja escolheu amar. A nossa igreja decidiu acolher, se relacionar. A nossa igreja é assim. E é tão bom falar isso. Diante de igrejas tão individualistas, né? Que a pessoa entra e sai, não recebeu um abraço, não sabe nem o nome. É um privilégio, meu irmão e minha irmã, fazer parte desse povo, que é a extensão, sim, do amor de Deus nesse mundo. Um mundo cheio de dores e, ao mesmo tempo, individualista e insensível. Mas Jesus é o nosso exemplo. E Ele se importa, nós também nos importamos. Nos importamos com o seu Cícero, né, Lê? Nos importamos com a Esther e a sua mãe que está caindo o barraco. Nos importamos com a Valéria, que está caindo o barraco também, com a Índia, nos importamos com as crianças, nos importamos com o seu Walter, com Paulo, com todos aqueles que sofrem e necessitam. Nós nos importamos. E essa é a atitude de Cristo. Ele se importa. Amém? Não tem nenhum rei na nossa barriga, mas tem um rei sobre as nossas vidas. E é para Ele todas as nossas palmas nesta noite, amém? Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que pareçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Como serafins que encobre o rosto ante a Ti,
Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Sim, Senhor, é a tua presença. É a tua presença, Senhor, que torna a nossa vida algo pleno, algo maravilhoso, algo que nós não merecemos. É a tua presença, Senhor. É a tua presença, Senhor. É tão maravilhoso estar na tua presença. É tão maravilhoso, Senhor, ouvir a tua voz. É tão maravilhoso, Senhor, sentir o teu cuidado e o teu amor com as nossas vidas. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por este lugar. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos, minhas irmãs. Obrigado pelo privilégio, Senhor, que nós temos de fazer parte de uma família que não é qualquer família. É a tua família, Jesus Cristo. É a família que escolheu servir. É a família que escolheu amar, cuidar, acolher. É a família de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos constranja sempre, Senhor. Sempre que esse mundo vier nos dizer que eu tenho que pensar em mim mesmo apenas, me constranja, Senhor. Não, Senhor. A nossa vida te pertence. O Senhor é o dono da nossa vida. E a tua graça nos basta, Senhor. A tua vontade sendo feita nesse tempo nos basta, Senhor. Em nome de Jesus. É motivo de muita alegria, Senhor, estar aqui na tua presença. Mas é maravilhoso poder falar neste mundo que o Senhor é vivo, que o Senhor pode transformar, que o Senhor é Deus. É maravilhoso sermos a tua igreja aonde nós estivermos, Senhor.
nos importando uns com os outros, tendo empatia, Senhor, fazendo do Senhor o centro de todas as coisas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender o que o Senhor nos fez. Nos ajuda a dizer não, a nos posicionar diante dos projetos que esse mundo tem empurrado para as nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas famílias. Não, Senhor. Nós somos teus, Senhor. Em nome de Jesus, não vai prevalecer. Não vai prevalecer. Porque a igreja é do Senhor. Porque a nossa vida é do Senhor. Nenhum mal que se levanta vai prevalecer. Em nome de Jesus. Nós nos amamos porque o Senhor nos amou. E nós continuaremos nos amando porque é real, é vivo, é palpável esse amor tão grandioso que o Senhor tem por nossas vidas. Não podemos negar isso. E como não amar, dizer que amo a Ti, Senhor, se eu não amo o meu irmão? Eu amo o meu irmão, sim. Eu amo o meu irmão. Eu me esvazio, eu me nego, eu me diminuo para que grande seja o Senhor. Nos ajuda como a Tua igreja, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado pelo Teu Espírito, por essa noite maravilhosa na Tua presença. Seja sempre conosco, Senhor. Mostra-nos sempre a Tua verdade, essa verdade que nos liberta, que nos cura, que nos traz vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Nós não somos merecedores, nós não somos dignos, mas nós sabemos, tamanho é o Teu amor, tamanha é a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Nós oramos agradecidos, Senhor, felizes por tudo e por tanto, porque o Senhor é o nosso Deus. E nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.